bem-vindos ao Desperta Angola, emitido em Miami, no sul dos Estados Unidos. Eu sou Rand Fonseca, vos falo como sempre desde a lindíssima cidade de Miami, no estado da Flórida, a Costa do Sol, aqui no Atlântico Norte, nos Estados Unidos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for a hora, para toda a audiência ali no mundo lusófono, especialmente em África, Ásia, América Latina, Europa e, nomeadamente, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Brasil, Timor-Leste, Macau, Goa e partes do Sri Lanka. Saibam todos que é um prazer, para mim, um prazer imenso começar a entrar nas vossas casas através da maior rede social mundial, YouTube, para vos servir e logo servir o nosso lindo país, a República de Angola. Vos rogo para que acessem os vossos vídeos de vosso Desperta Angola e não se esqueçam, melhor dito, de subscrever. Subscrever, partilhar o canal com vista a colocarmos juntos um grãozinho de areia no processo de reconciliação nacional genuína entre todos os filhos e filhas de Angola, incluindo a família do agora nomeado Presidente da República, General João Manuel Gonçalves Lourenço. Se você nunca teve ainda acesso a este grande show de notícias, o teu show de Desperta Angola, te sugiro para que dê uma olhada no YouTube. E logo te prometo que jamais deixarás de acompanhar as boas novas vindas de Miami, na Flórida, no sul dos Estados Unidos, para o mundo. E para o mundo lusófono, porque só aqui, e só será aqui no Desperta Angola, onde você escutará verdades que nunca escutaria em nenhum outro canal digital por aí, incluindo análises sobre o tema angolano, em particular do ponto de vista científico, e sobre o que diz a ciência sobre todos os temas abordados, etc, e etc. Completando com notícias frescas ou melhor dito, atualizadas e sempre atualizadas, particularmente do tema angolano, analisadas cientificamente a partir dos Estados Unidos da América, pelo criador, produtor e o apresentador do teu grande show de notícias, o show do Desperta Angola. Eis aqui, portanto, do ponto de vista do Desperta Angola. Os caminhões da empresa denominada Labuta, do general Laburinho, que transportam a sua cocaína, e do Fernando Bambi Receado, parte da qual agora aprisionado nas Canárias, e os misteriosos milhões de dólares norte-americanos do Major Pedro Lussati. O crime organizado ou associação criminosa são termos que costumam caracterizar grupos de malfeitores locais, nacionais e ou transnacionais, e que se costuma dedicar ao cometimento de delitos geralmente com o objetivo de obter lucros ou ganhos monetários, etc. Existem, à volta do globo terrestre, um sem número de associações criminosas, incluindo organizações terroristas de cunho político, etc. E ou até mesmo certos governos que simplesmente se costumam transformar em cartéis de drogas, etc., tal como ocorreu na década de 80 com o regime do finado ex-presidente do Panamá, Manuel Antônio Noriega. Noriega, que viria a ser copiosamente despejado do poder pelos marines norte-americanos, logo viria a ser extraditado para Miami, na Flórida, numa prisão de alta segurança no noroeste de Miami, onde viria a servir uma pena de mais de 6 anos de cadeia, logo extraditado outra vez para Paris, França, onde passaria outros 12 anos numa prisão de alta segurança, quando o finado presidente norte-americano George Bush pai ocupava o Salão Oval no West Wing, na Casa Branca, aqui em Washington, D.C., nos Estados Unidos. E em virtude da agência norte-americana US Drug Administration Enforcement, DEA, o haver achado culpado como tendo sido um autêntico barão da droga, em lugar de ser um chefe de Estado ou chefe do Poder Executivo do Panamá como tal. O Dr. Benedito Conselheiro Bonfim, jurista brasileiro, afirma e cito: a criança abandonada é o verdadeiro caldo de cultura geradora de delinquentes. Fim de citação.
Para o dramaturgo alemão, romancista e poeta criador do teatro épico anti-aristotélico Bertolt Brecht, pelo título 1898-1956, ele afirma, e cito: quem não sabe é um ignorante, mas quem não diz nada é um criminoso. Fim de citação. Para a doutora Valéria Nunes de Almeida e Almeida, da Universidade de São Paulo, Brasil, ela afirma, e cito: a delinquência é a prerrogativa de governos verdadeiramente debilitados e de governantes inescrupulosos e indiferentes às consequências derivadas dos seus próprios atos. Fim de citação. Para efeito, na República de Angola, o nosso belo país, antes de haver despoletado o atual escândalo do tráfico de drogas por parte do MPLA ou por parte do general Eugênio César Laborinho e seus muchachos, numeramente o comissário Fernando Bambi, receado diretor do SIC Luanda, o órgão principal gestor do crime organizado e do regime dos narcotraficantes de Luanda. Droga essa que teria tido, ou sido, melhor dito, achada no alto mar e pela US Drug Administration Enforcement DEA norte-americana e pela agência anticrime do Reino Unido, Grã-Bretanha, de cuja embarcação denominada Simeone, que curiosamente teria largado cabos ali no Distrito Federal angolano, entre aspas, Luanda. Depois do Simeone haver estado sob custódia da Guarda Fiscal angolana, sob ordens do general Eugênio César Laborinho e do seu comparsa, comissário Fernando Bambi, o diretor-geral do SIC Luanda, que transformaria o SIC Luanda como o principal centro do tráfico de drogas e do crime organizado e do regime dos marxistas da oligarquia de Luanda. Como consequência, o SIC simplesmente costuma ser o centro dos corredores da morte de centenas de milhares de angolanos, etc., incluindo de jornalistas angolanos ameaçados ou aprisionados à toa ou injustamente, e pelos barões da droga do SIC, do regime desacreditado da oligarquia de Luanda e encabeçado pelo general João Manuel Gonçalves Lourenço, amigo de dedo e unha do general Eugênio César Laborinho. Logo, quando recentemente foram achados mais de 10 milhões de dólares norte-americanos na posse do major bilionário famoso, entre aspas, Pedro Lusati, milhões esses que Luanda dizia desconhecer sua origem quando a justiça controlada pelo general João Lourenço viria a fingir prender o major da presença da República de Angola, Pedro Lusati, uma vez que o general Eugênio César Laborinho tem uma frota de caminhões da sua própria empresa, nomeadamente a Labuta, que costuma cuidar da logística do Ministério do Interior, especialmente descarregando e carregando mercadorias despidas de qualquer inspeção que seja, quando entram ou quando saem, particularmente nos portos de Luanda, de Benguela, Namíbia, etc. Caminhões esses que transportam todo tipo de mercadorias, especialmente nos trajetos Luanda, Malange, entre outras províncias, etc., carregando todo tipo de mercadorias isentas de qualquer que seja, do ponto de qualquer inspeção que seja, melhor dito, do ponto de vista de verificação e ou controle. Logo, não havendo um órgão independente capaz de investigar os criminosos de Luanda, quando estamos em presença de um Laborinho que viria transformar o Ministério do Interior como sendo a sua própria chitaca ou empresa e que negocia com ele mesmo em clara violação da legalidade ou do princípio de boa-fé e da lei da probidade administrativa, uma vez que não é demais lembrar aos compatriotas de que a venda da cocaína por parte dos regimes marxistas de Luanda não é de hoje. Para efeito, nos anos 2003 e 2004, Luanda teria simulado deitar abaixo as antigas extrações do SIC, quando simplesmente dinamitaram o edifício do SIC e com vista a esconder mais de 100 toneladas de cocaína, de cujo paradeiro até hoje se desconhece. Logo, a empresa dos caminhões Labuta, do general Eugênio César Laborinho, não está nos portos e aeroportos à toa, senão para traficar tudo e com vista a esconder os crimes, incluindo o tráfico de drogas e cocaína, etc. Mas agora, com a entrada em cena da US Drug Administration Enforcement DEA norte-americana, certamente os dias do MPLA no poder
podem estar a ser contados, a ser, melhor dito, certamente os dias, melhor dito, do MPLA no poder podem estar a ser contados por andarem a traficar à toa cocaína em toda Angola, incluindo cá fora, etc. Foi o ponto de vista do teu Desperta Angola, desde a lindíssima cidade de Miami, no sul dos Estados Unidos. E depois do ponto de vista do Desperta Angola, eis aqui as notícias de Angola. Ninguém pode visitar o sarcófago do finado ex-presidente José Eduardo Santos sem autorização do seu rival general João Lourenço. E em causa estão eventuais práticas satânicas que levaram o general João Lourenço a maltratar o corpo daquele que foi, para os do MPLA, o seu presente emérito. Porém, que eu mesmo Santos estando morto, nunca descansou em paz. Pelo menos enquanto o seu próprio antecessor e rival duas vezes, general João Lourenço, estiver em vida ou no poder ali no Casuno. Em causa está um pedido da família do finado ex-presidente Santos, incluindo a senhora a Maria Luísa Brantes, que depois de completar 6 meses da sua morte, o general João Lourenço simplesmente vedou a visita do seu sarcófago por conta do mau tratamento que se tem dado ao corpo de Santos e que se diz estar a ser submetido a práticas satânicas por parte do general João Lourenço, supostamente para se manter no poder eternamente ali em Luanda. E disseram ao Desperta Angola que em Miami, fontes bem posicionadas do Casuno dos marimbons do MPLA na cidade alta ali em Luanda. Pois é, compatriotas, é que está. Estamos em presença de um João perdido, né? Ali em Luanda. Porque olha, em Angola, né, eu gostaria, antes de prosseguir com os comentários, né, deste show de notícias desta quinta-feira, né, dizendo o seguinte: o camarada João Lourenço está perdido, né? E qualquer um de vocês em Luanda que confia nos quimbandas, não é, nas feiticarias, está perdido. Vamos dizer uma coisa: todos nós aqui, todos, incluindo eu próprio, não passamos dos cadáveres, né, verdadeiramente adiados, incluindo os feiticeiros, né? Porque olha, em Luanda atualmente, por causa da crise, né, criada pelo sistema nos últimos 47 anos, aí há de tudo. Há pessoas completamente desesperadas, não é? E buscam feiticeiros para lhes dar dinheiro, feiticeiros para dar aquilo, para aquilo. Mas olha, eu falando para vocês como cristão confesso, né? Eu, se você não sabia, comecei a ser cristão já no ventre da face da minha mãe, né? E se você não sabia, né? Eu não tenho apenas talento para falar para você. Eu sou um bom artista, entre aspas, não é? Em espanhol se diz um bom cantante. Eu sou um cantante também. Eu canto, sou cantor em português, se você quiser. Mas canto na igreja. E, enfim, tenho uma data de talentos aí, né? Que eu tenho estado, graças a Deus, a explorar bem. E o que eu te quero dizer é que eu comecei a ser... Se você quiser, eu havia me convertido antes de ter nascido. Por conta da face da minha mãe, meus pais, né? Sempre foram evangélicos. Portanto, a ideia, não é? É que se você está a confiar no outro homem, você está completamente equivocado. Né? Essa é a ideia. Por quê? Porque ali há muita gente que tem medo, né? Eu próprio, na minha família, tem muita gente com medo. E quando eu venho aqui e falo, né? Como eu falo abertamente, né? Apesar de estar a beneficiar do facto de eu estar no país em que eu estou, mas aqui tem cerca de, se não me equivoco, mais de 20 mil angolanos nos Estados Unidos, mas não tem aparecido ninguém a falar como eu falo, né? Porque todo mundo tem medo. Oh, o camarada Lourenço vai lhe matar. Mas a ideia, vos garanto, o camarada Lourenço acabou. Para mim, ele nunca esteve no poder, né? Porque, olha, eu já vi muita coisa, né? Eu já vi muita gente incrédula ali, muitos líderes incrédulos, né? Se você é miúdo, não conhece a história, a Rússia, antes do presidente Mikhail Gorbachev, falecido no final, Mikhail Gorbachev, haver trago ali assim a perestroika, a Rússia havia perdido
3 chefes de Estado numa semana. Se você não sabia, sabe na história, sabe aí. 3. Veio um, morreu, veio outro, morreu. Então, a ideia é que qualquer um de vocês, não é? Deve se lembrar de que nós temos um ser supremo, que é Deus. Não é confiar nos feiticeiros. E não é andar com medo de quem quer que seja, sendo um ser humano como você próprio. Mas você deve temer ao teu Criador, porque ele que te criou, é como teu pai e mãe. Não é ir buscar queimadas, etc. Acho que, olha, o camarada Lourenço, olha, se querem que eu vos diga, o camarada Lourenço, não é? Ele perdeu o norte a partir do dia que ele tinha dito que Deus já havia falecido. Eu nunca vi. Olha, eu ontem estive a conversar com um grande homem, é que eu acho que eu disse. Olha, eu vos digo uma coisa, né? Antes de para que eu não fuja muito o raciocínio. Mas a ideia, não é? É que ontem, de facto, estive a conversar com o irmão meu aqui, falamos sobre isso. Eu disse, olha, irmão, olha, eu nunca vi na minha vida. Eu já vi de tudo, né? Todo mundo. Eu sou uma pessoa que investigo muito, leio muito, etc. Mas a ideia é que eu nunca vi nem o Kim Jong-un da Coreia do Norte, nem o Putin, que está a matar muita gente. Eu até, olha, para que foi? O Putin esteve na igreja. Se vocês repararam, o Putin há tempos atrás apareceu aí numa igreja. Não é? Todo esmazelado aí, aflito, não é? Apavorado, mas foi. E o camarada Lourenço é o único no mundo que costuma ter o hábito de dizer de que Cristo já faleceu e não haverá milagres, não é? E quando você diz que Cristo já faleceu, você está a me dizer a mim, como cristão, de que Deus também já faleceu. Portanto, quer dizer, estamos em presença do indivíduo, não é? Doente mental. Se você não é pela que está a escutar aqui, presta bem atenção. Isso não tem nada a ver, não é, com brincadeiras, né? Ou se você fala espanhol, isso não tem nada a ver com broma, né? Isto tem a ver com uma realidade nua e crua. O camarada Lourenço está doente. Porque, olha, a ideia é que o que estamos a ver em Angola é simplesmente inacreditável. Ali em Angola tem muita inocência ali. Os líderes aí, eu aqui, eu tenho aqui o meu Lexo aqui, a minha 14 e nós estamos num país à parte. Nós estamos sempre a subir. Estamos sempre a subir, ok? Aí Luanda, essa é a ideia. Estamos sempre a subir aí. Essa é a ideia. Portanto, não há criatividade, né? Do ponto de vista, eu diria, vou usar esse termo, de salvação do país que está no poço, por parte dos do MPLA. Não há isso. O que há ali é o consumismo, né? Ali ninguém queria nada, aí todo mundo quer comprar Lexus e quer, enfim. Mas não há, não é, investimentos, né? Na área de educação e muito menos na área de saúde. Portanto, o MPLA, se você não sabia, agora sim começou o princípio do fim dele. Vai acabar. Como eu vos tenho dito, há muitas coisas que nós não dominamos, né? Nós sabemos aquilo que sabemos, não é? Mas nós não sabemos aquilo que não sabemos. Porque, olha, esta coisa, não é? Do camarada Laburinho, o camarada Receado, estar a negociar cocaína abertamente, né? Ali. E nesse preciso momento, se você não sabia, não é? Todos os tripulantes, isso que fica claro, que navegavam no Simeone eram angolanos. E todos eles foram capturados pela DEA. Ok. O camarada, como é que ele chama, Laborinho, costuma dizer que a polícia não costuma ter o hábito de distribuir chocolates. Eu vos garanto, o camarada Laborinho está a escutar, te garanto que os teus tripulantes que foram capturados em Canárias não lhes estarão sendo distribuídos chocolates. Cuidado, ali. Eles certamente estão a falar tudo o que tem que falar lá. E eu vos garanto que conforme for, nas próximas semanas, meses, não é? Teremos prisões ali em Luanda. Porque a ideia é que vocês, o que acontece? Deltrudes assaltou não sei quantos milhões com o Lourenço e depositou em Portugal. Ninguém disse nada, ficaram calados. Ok. A senhora Exalgina Gamboa, que é chefe do Tribunal de Contas, fez do cofre do Tribunal de Contas, não é?
como sendo a sua própria chitaca ou do chitaca dos falecidos da família dele e agarra o dinheiro e deposita em Portugal, ninguém diz nada. Ok? Camarada Lourenço e camarada Laborinho vão por aí nas ruas de Luanda e matam miúdos ali, se calhar por conta das cocaínas e ninguém diz nada. Ok? Vocês vão, assaltam os sindicatos de jornalistas angolanos, prenderam Luther King, perderam meninos que estavam com fome e agarraram os meninos e puseram na cadeia. Ninguém diz nada. Ok? O camarada Barba Branca vai com prostitutas no avião do presidente, ou se isso não acontece, chega no Brasil, aluga prostitutas, não é? Enquanto o camarada presidente corre perigo, estão calados. Ok? Vocês fazem tudo ali, transformaram, não é, a presidência da República como uma instituição de prostitutas. E ninguém diz nada. Razão pela qual, né, todos os tapetes vermelhos, ou seja, os tapetes vermelhos evaporaram para o camarada Lourenço. Porque ele agora esteve em Dubai, mas em Dubai ele foi lá até com o Manuel Vicente. Certamente foram fazer as contas lá, dizendo, olha amigo, nós aqui estamos queimados. Eventualmente. Agora, claro, né? Sempre tem um ou outro que tem os seus interesses. Ele recebe lá no aeroporto, lá. Mas o camarada Lourenço, por que não vem para os Estados Unidos para ser recebido? Por que Lula se meteu em fuga quando ele veio na sua tomada de posse? Ele levou 3 ou 4 aviões que ele levou lá no Brasil. Mas, enfim, chegou lá, ficou no meio do povo, né? Você vai lá ver as imagens você próprio. Camarada Lourenço, meio do povo, aí a levantar a mão. Percebe, eu também que sou presidente e tal. Isso é normal para você não imperar que me está a escutar? Então fazem as contas. Camarada Lourenço, eu vos garanto, as práticas satânicas que ele está fazendo ao corpo de Santos não vão lhe salvar. Ele deveria deixar. E vocês do MPLA deviam ter vergonha. Porque de facto, no tempo de Santos, com todos os erros que ele cometeu, eu não acredito que ele pudesse fazer isso ao corpo do Lourenço se fosse o contrário. Não acredito, sinceramente. E lembrem-se todos de que tudo o que fizemos aqui, pagamos aqui na terra. Repito, tudo o que nós fizemos aqui, pagamos aqui mesmo. Aqui, cuidado. Eu, com todo o respeito, né, que eu tenho pela família Prende Santos, incluindo as suas filhas, a senhora Tisséia, a senhora Isabel, os seus filhos, o Zênio e outros, né? Mas olha, vocês reparam, você mesmo do MPLA, se você me escuta, veja como o Prende Santos terminou. Portanto, não foi tão, eu diria, não foi tão louco, não é? Tal como Lourenço é. Logo, te garanto, o João Lourenço terminará mal ali, de algo ser surdo, mas ele próprio cavou a sua própria sepultura, né? Porque de facto, não é? Essa questão da cocaína, voltando à vaca fria, o João Lourenço não criou uma comissão de sindicância para apurar a verdade sobre as graves acusações que pesam sobre o regime, né? Ou sobre o general Laborinho Fernando Rociado. Porque João Lourenço de facto transformou o MPLA, o seu regime, não é? Simplesmente como um cartel de drogas e que certamente haverá consequências nos próximos dias, né? Semanas ou meses, vos garanto. De resto, a federação, repito, dos tapetes vermelhos por parte dos países do mundo livre, né? Incluindo os Estados da América, né? De cujo presidente Joe Biden nunca recebeu o barão da droga, né? Agora o descoberto da barão da droga, João Lourenço, né? E que agora está a confiar nas práticas satânicas do corpo de santos. Se calhar por isso costuma ter o hábito de dizer de que Cristo ou Deus já morreram, né? Faz tempo. E que não haverá milagres. Olha, João Lourenço certamente acabará pior, repito, do que José Eduardo Santos, né? De resto, não é? Quando você está vendo aí a US Drug Administration Enforcement, DEA norte-americana, não é? A meter-se no assunto, olha, chegará, não é? Eles vão chegar à verdade, vos garanto. Aonde quer que o Laborinho se esconda, vão apanhar aí. Ele levará no alto mar, né? E aonde descobrir, não é? A DEA norte-americana certamente há de descobrir, não é? A verdade dos factos, né? E há de trazer ao peso da justiça a todos os criminosos envolvidos neste crime e que está a deixar apavorados agora os marxistas de Luanda, né? Incluindo, né? O Laborinho, o Rociado e o João Lourenço, entre outros, né? Quando os tripulantes angolanos presos pelos americanos nas Canárias, certamente
não é, repito, não estarão a comer chocolates lá, como costuma dizer o Laborinho, né? De facto, não é? De facto, os narcos de Luanda, né? Aí matam, prendem e fazem de tudo aos ativistas, jornalistas, etc. Porque de certeza, não é? Aqueles tripulantes da cocaína, né? Do Laborinho receado que estarão aí a dizer a verdade ali, não é? E tudo o que sabem, não é? E que levará à justiça, repito, a todos os delinquentes narcotraficantes de Luanda, incluindo, não é? Laborinho, não é? Receado, ou mesmo João Lourenço, né? Se todos eles foram achados como sendo, não é? Os mentores, né? Da transformação do Estado angolano simplesmente como um cartel de drogas, né? O que demonstra claramente que o MPLA está completamente dividido também, né? Porque de facto, essa atividade da cocaína, né? Está sendo feita pela ala do MPLA do Lourenço, né? Portanto, mudando um pouquinho de segmento, né? Isto do corpo de José Eduardo Santos, né? É uma pena, né? Porque de facto, quer dizer, o homem devia ser enterrado. Tem a família dele lá, e ele fez 6 meses depois que ele morreu, por razão que o Lourenço não deixa a família do José Eduardo Santos ir visitar o ente querido, o corpo do ente querido deles. Né? Isso demonstra, não é, que João Lourenço é mesmo feiticeiro e que não acredita no seu Deus, né? E isto deveria levar os do MPLA a refletirem bem sobre a continuação de um doente mental como fosse presente no futuro congresso, né, que terá lugar ali em Luanda, né? Quando Santos sempre popou a família do falecido neto, né? Contrariamente, João Lourenço estaria, ou está a fazer, não é? Claramente o contrário aí, né? Penalizando a família dos Santos, perseguindo todo mundo ali, e dividindo o MPLA, metamorfoseando o MPLA copiosamente, né? Tanto termina aqui esta edição. Desperta agora emitida em Miami, no sul dos Estados Unidos. Sou Orlando Fonseca. E se você me escuta desde Belize, em Cabinda, na Congolândia, ou desde Mpinda, no nosso lindo estado, Banza, Congo, ali, desde Banza, Congo, Sanza, Pombo, e no Quirquango, e era onde que ambota Kieno, Zambika, Lusambula, Nkango, Angola, que ambota Kieno, Zambika, Lusambula. E se você estiver lá na Congolândia, para o sul de Angola, você sabe que ali no sul, ali, aí, o camarada Lourenço nos havia prometido lá, né? Criar a tal Califórnia, mas parece que não existe lá, né? Ele todos os santos dias sonha com a Califórnia e em Benguela, ou seja, nos aposentos do gasômetro lá, né? Mas parece-me que a Califórnia falhou, né? Mas de todas as formas, se você estiver aí no Nubito, né? Na Califórnia, o camarada Lourenço, e desde lá para o Luau, a todos vocês aí no sul de Angola, vos agradeço imensamente por terem escolhido o vosso Desperta Angola. De regresso aqui mesmo, aqui o Extra 90 milhas da Havana, quilômetro 0, começa dos Estados Unidos para o norte da União Americana. Se postar eventualmente aí na cidade de Portland, ou se você estiver na costa do oeste dos Estados Unidos, na Califórnia Real, desde lá para a costa leste, na Grande Mansão, na cidade de Grande Mansão, melhor dito, está Nova York. E desde Nova York para o meu lado esquerdo, no outro lado do mar, no meu lado esquerdo, a lindíssima cidade de Luanda, ali assim, se você pode estar eventualmente na Ilha do Cabo, você pode estar na Samba, em Tlatona, você pode estar em Viana, pode estar onde quer que esteja, em Cacoaco, norte de Luanda, você pode estar onde quer que esteja, em qualquer um dos ângulos aí em Luanda. Vos agradeço a todos vocês por haverem escolhido o vosso Desperta Angola. E se você estiver na Grande Lisboa, pode estar na cidade de Invicta do Porto, em qualquer parte de todo Portugal continental, onde quer que você me escuta. A todos vocês vos agradeço imensamente. E se você estiver, eventualmente, ali na República Federativa do Brasil, para lá, para o norte do planeta, no Japão, ou do Oriente Médio, para cá, para o Ocidente, a todos vocês, vos agradeço imensamente por haver escolhido o vosso Desperta Angola. Sou Orlando Fonseca, uma vez mais, e te falo desde a lindíssima cidade de Miami, no sul dos Estados Unidos. Muito obrigado por escutar-me, que Deus possa abençoar a todos vocês. Cuidem-se a todos vocês, cuidem-se muito. E cuidem-se, que Deus abençoe. Uma vez mais, a todos vocês, muito obrigado por escutar-me e muito obrigado por haver escolhido o seu Desperta Angola. Muito obrigado e tenha o resto de semana abençoado. Muito obrigado.